Marlene, então o culto vai ser lá. Nesse momento, eu estava fazendo uma resenha de uma aula que eu tive de Didática 2. Por enquanto, eu estou no curso de Matemática, porém, eu quero fazer Pedagogia. Então, futuramente, eu pretendo, mudar de curso. Mas, nesse momento, eu estava fazendo uma resenha, de uma aula que nós tivemos de Didática 2, como eu falei. E essa aula foi muito legal. A gente meio que entrou em um debate sobre matemática é universal? E então a professora ela começou a explicar o método que os professores utilizam dentro da sala de aula para ensinar matemática, que é aquele método tradicional, em que eles escrevem no quadro, os alunos copiam, eles apenas decoram as fórmulas para a prova e depois esquecem. Então ela colocou um questionário sobre a gente, o que a gente poderia fazer para mudar isso. Ela mostrou, que com isso os docentes e os discentes, eles ficam na sua zona de conforto. Nem o professor sai ali da sua zona de conforto de só ensinar, escrevendo, e nem o aluno aprende, ele não faz perguntas, ele só decora e depois esquece. E aquilo não vai para a sua vida. Explicou que nós devemos buscar ter uma aula mais dinâmica, buscar como professores a ensinar de maneira que os alunos realmente aprendam. E revisando para essa matéria, já pensando em um projeto de extensão para o futuro, eu encontrei um artigo muito bom, que é Matemática Recreativa. E nesse momento eu estava lendo esse artigo, comecei a ler e fui anotando, os principais pontos que ele foi abordando, aqueles pontos que eu achei mais interessante. E, gente, esse artigo, ele é maravilhoso. Eu ainda não terminei de ler esse artigo, mas até onde eu li, eu achei ele muito bom. Ele vai falar sobre a matemática recreativa, como eu falei, que é uma maneira de se ensinar matemática de uma forma criativa e didática, de forma que os alunos aprendam da melhor forma possível. Essa ideia da matemática recreativa é para que todos os alunos possam compreender e, ao estudarem a matemática, se torne algo prazeroso. Não tá em paz. Olha, ele que bancou. Ó, cafezinho, salgadinho. Milagres acontecem. Porque onde tem homem, Eu mandar mensagem completa. pro meu amigo Davi. Onde Davi, tem eu tô com homem. saudade de você. Apare. Não, tinha que falar. Não, completa. Onde tem homem, Meu irmão volta. onde tem homem, Não sei essa frase. mulher não paga. Não conheço essa frase. E de volta ao habitat natural, biblioteca, eu comecei a ler um livro que eu comprei na faculdade, que é o Ensino da Linguagem Escrita. E esse livro vai falar basicamente sobre ideias pedagógicas para a alfabetização da criança e do idoso. Eu estava lendo o primeiro capítulo e fazendo uma resenha sobre ele, e o tema do primeiro capítulo é: que hipóteses fazem as crianças sobre o sistema da escrita? Ou, em outras palavras, que visão as crianças têm sobre a escrita, ali naquela fase inicial delas, de 2, 3 anos. Então vai mostrar que as crianças elas têm 3 níveis para realmente começarem a aprender a escrever. No primeiro nível mostra que as crianças elas conseguem diferenciar que escrever é diferente de desenhar. O desenho é algo dado com a realidade, Então, se a gente pedir para uma criança para ela desenhar uma casa, ela vai tentar ali fazer um triângulo, um retângulo, algo que se pareça com uma casa segundo a visão dela. Mas se a gente pedir para ela escreva aí a frase "a casa é bonita", ela não vai desenhar uma casa, ela vai realmente tentar escrever. Claro que não vai ser algo parecido com a nossa escrita, a escrita real do alfabeto e tal, mas vai ser algo que ela vai tentar escrever. E essa escrita do nível 1 é algo contínuo, então não tem diferença, não tem caracteres, é só algo, uma linha que é quase um desenho, mas não chega a ser um desenho. A gente não considera no nível 1 um desenho, a gente considera que a criança sabe diferenciar que escrever é diferente de desenhar.
Já no nível 2, as crianças já começam a aprimorar, então elas têm algumas exigências ao escrever, que são as exigências quantitativas e qualitativas. A exigência quantitativa, né, a sua escrita não vai ser mais contínua, então agora ao escrever, elas sabem que cada palavra tem um certo número de caracteres. E já emenda na outra exigência, que é a qualitativa, que é quando as crianças percebem que esses caracteres, as letras, né, elas se diferenciam uma da outra. Então agora elas vão tentar, mesmo que pouco, elas vão tentar diferenciar um caractere um do outro. Assim que eu cheguei em casa, eu fui trabalhar. Para quem não sabe, eu tenho uma lojinha online, eu trabalho com revelação de fotos, então eu faço fotos Polaroid, fotos para quadro, enfim, eu eternizo momentos. Então eu fui revelar algumas fotos de encomendas que eu recebi e depois eu fui trabalhar em alguns projetos, que era fazer um panfleto para divulgar minha loja na faculdade e outros projetos, e também fui estudar inglês. Turn it on, it won't print unless it's on. Oh, right. E no dia seguinte eu fui finalizar o primeiro capítulo daquele livro que eu estava lendo ontem. Então, como eu falei pra vocês, a escrita assim de uma criança até ela realmente aprender a escrever tem 3 níveis, né? No caso, e aí eu falei pra vocês do nível 1 e do nível 2. Nesse dia aí eu terminei de ler sobre o nível 3. No nível 3 tem 3 etapas, que é a sibálico-alfabética e a alfabética. E então no processo de alfabetização das crianças, elas passam por essas 3 etapas até que elas saibam escrever, né, usando as convenções ortográficas. Depois de ler alguns textos em inglês e resolver algumas questões, eu fui ouvir algumas conversações em inglês. Essas conversações ajudam tanto no meu listening como no meu vocabulário no inglês, e elas são muito engraçadas, elas são como uma série de comédia e geralmente retratam coisas do dia a dia, então elas são muito engraçadas e eu recomendo muito para vocês treinarem o inglês de vocês ouvindo essas conversas ou podcasts. E então, eu finalizei a minha série de estudos na biblioteca e fui para a aula de didática 2.
Nessa aula a gente estudou sobre a educação problematizadora, que consiste em não dar mais aulas tradicionais, que são aquelas aulas que eu falei para vocês no início do vídeo, mas dar aulas didáticas. Essas aulas consistem que o professor permita que o aluno pergunte, que ele tire suas dúvidas, explique o conteúdo de uma forma em que o aluno pense para fora da sala de aula. Por exemplo, em uma aula de física, em vez de ele só escrever as leis de Newton, mas demonstrar com as coisas do dia a dia as leis de Newton, demonstrar para os alunos com as coisas do dia a dia como funciona as leis de Newton. Então, essas aulas, essa educação problematizadora vem disso, de uma aula didática, de uma aula em que os alunos vão pensar para fora da sala de aula e vão ver as coisas do dia a dia. Por exemplo, muitos alunos perguntam, por que eu vou aprender equação do segundo grau? Então, é trabalho do professor mostrar que sim, você pode usar a equação do segundo grau no seu dia a dia. E essa educação também é chamada de educação libertadora.